Eu já trabalho com e-commerce e marketing digital há mais de 5 anos. E no ano de 2020, bem quando estava começando a pandemia, eu fui convidado pela Iroba a fazer parte do time de CSM para que eu pudesse compartilhar um pouco da experiência que eu tenho com e-commerce com os clientes da plataforma, porque eles possuem muitas dificuldades na geração de vendas, principalmente os clientes mais iniciantes. E desde março de 2020 até hoje, eu estou aqui no time da Iroba fazendo o trabalho de gestor de sucesso do cliente. Quando eu cheguei aqui, todo o departamento ele teve que ser estruturado totalmente do zero. Foi esse processo e a Thaís foi uma das pessoas que me ajudaram bastante. Que legal. Os principais focos de atuação da área de Customer Success é o tal de combater o churn, de prevenir e criar estratégias medidas. Dentro de toda a experiência que você teve, até a própria atuação dentro da Iroba, quanto que esse assunto churn aí, que não deixa de ser então, né, até para quem não é muito da área, churn é o cancelamento, né, ou o cliente deixar de fazer negócio com a sua empresa. Para ti, Diego, como que foi, assim, entender quais os primeiros temas que você entendeu como gestor de sucesso do cliente, ou antes, qual é o teu primeiro contato com esse assunto churn? Churn, ele foi um dos principais motivos que me fizeram ser contratado pela Iroba, porque este era um dos maiores problemas da empresa. A taxa de churn, ela era muito alta. E quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tentar entender o porquê esse churn acontecia. Eu identifiquei foi o seguinte: o sucesso do nosso cliente é a geração de vendas, porque nós somos uma plataforma de e-commerce. Então, boa parte do churn ela estava muito relacionada a clientes que não conseguiam gerar vendas através da plataforma. E dois dos principais motivos que eu identifiquei por eles não conseguirem gerar vendas. O primeiro era pela falta de conhecimento. Essa pessoa que contratava a plataforma, ela não sabia o que fazer na sequência, ela não tinha um planejamento antes de contratar, então ela acabava ficando perdida, não sabia o que fazer, dava volta em círculos e acabava desistindo porque não tinha rumo para seguir. E o segundo principal motivo que eu identifiquei foi o comprometimento. Porque no seguinte sentido: quando o cliente ele não tinha o conhecimento, mas ele era comprometido a gerar resultado, a gerar vendas, ele ia atrás do conhecimento. Ele entrava em contato com o suporte, ele entrava em contato com o Customer Success, ele buscava outros materiais, referências externas. Então, ele estava sempre se movimentando, procurando utilizar a plataforma, utilizar o que ele tinha disponível para alcançar o seu sucesso. Já aquele cliente que, mesmo que ele tinha conhecimento, mesmo cliente que nós oferecíamos ajuda, mas ele não estava totalmente comprometido, seja por não ser prioridade naquele momento ou por qualquer outro fator, mesmo com todos esses recursos disponíveis, ele também acabava se transformando em churn. Então, por isso que hoje eu vejo que no cenário da Iroba, os dois principais fatores são sempre conhecimento e comprometimento. Por exemplo, no papel que o CS em si tem com o churn, ou nessas estratégias que você identificou, que levou aí esses dois pilares, né, dos principais motivos, qual que é o papel que o CS em si, tanto a área quanto o CSM, né? Eu vou compartilhar um pouco do que eu realmente vivi, né? Então, eu entendo como os 3 papéis mais básicos de um Customer Success para reduzir esse churn é, primeiro, conhecer o que é o sucesso do cliente, porque se você não sabe disso, tudo que você fizer, todas as suas ações estarão movidas provavelmente na contramão do sucesso do cliente. Segundo ponto, você deve conhecer bem os perfis de cliente. Muitas das vezes, o nosso software, nossa ferramenta, ela não atende um único perfil de cliente. Nós possuímos
vários perfis. E aqui no caso da iRobo especificamente, nós temos desde clientes que estão nascendo no mercado digital, até mesmo grandes empresas que faturam milhões. Então, nós temos perfis diferentes dentro desse range de clientes. É preciso conhecer cada um deles, porque cada um vai ter uma necessidade específica, vai ter pontos de satisfação específicos. E o terceiro pilar que eu acho fundamental é, baseado nos pontos anteriores, fazer um bom planejamento. Porque sem um planejamento, sem uma estratégia bem definida, novamente o Customer Success, o CSM, ele vai acabar nadando e morrendo na praia. Então eu vou dar um exemplo de situação que eu fiz aqui na iRobo. Eu identifiquei que um dos principais fatores que levavam ao churn é porque o cliente não tinha conhecimento do que fazer na plataforma depois contratado. Ele não sabia como ele deveria cadastrar as informações corretamente, ele não sabia como ele deveria configurar uma determinada integração. Então, pensando nisso, eu elaborei artigos de base de conhecimento, deixar tudo bem explicativo e de maneira fácil para ele acessar. E além disso, também gravamos um curso de uma maneira bem rápida, bem prática, de como eles seguiriam um passo a passo bem contínuo, onde ele sabia, eu começo no ponto A e vou terminar no ponto B. E uma terceira estratégia foi, vou reunir todos esses conteúdos que eu já preparei e agora eu vou criar automações através de um software de CS para que quando ele atingir o ponto A, eu vou enviar para ele o material para que ele prossiga para o ponto B. Chegou no ponto B, vou enviar para ele o material para que ele prossiga no ponto C. Então, dessa maneira, eu consegui elaborar essas estratégias que me ajudaram na redução do churn. Foi fácil essas estratégias? Quais foram as suas maiores dificuldades aí? Quanto tempo que levou para você levantar todo esse material, desenvolver essas bases de conhecimento, identificar esses perfis? Qual que foi aí? Foi fácil de cara? Você acertou? Como é que foi? Não foi de cara. Todo esse processo que eu percorri levou mais ou menos um ano entre mapeamentos, identificar dificuldades, criação de conteúdo, porque produção de conteúdo é algo que acaba demandando muito esforço, demora muito para ser feito. Então, basicamente, somente o processo de mapeamento dos perfis de clientes, de entender as dificuldades, eu gastei mais ou menos 3 meses. E isso eu senti muito durante o dia a dia mesmo, falando com o cliente dia após dia. Foi durante várias e várias reuniões que eu fui conseguindo perceber um certo padrão de comportamento entre os clientes. E algumas dificuldades que eu tive muito foram que quando eu cheguei na empresa não havia nenhum documento de clientes, nenhum documento de mapeamento de clientes, né? Então não tinha basicamente nem persona definida muito bem ainda. E outro ponto também que eu tive muita dificuldade foi em relação a acesso a dados. E eu não sabia, por exemplo, há quantos dias o cliente ele não estava logando na plataforma. Eu não sabia quais clientes estavam com faturas em aberto e clientes que estavam sempre pagando em dia. Eu não sabia, por exemplo, qual era o ranking de clientes que mais vendiam, clientes que menos vendiam. Então, quando todas essas informações elas não estão disponíveis e acessíveis de maneira fácil, fazer a identificação destes pontos vai se tornando mais difícil, mais complicada. Então, a partir daí é que eu fui buscar as ferramentas como o Customer X para que eu pudesse entregar esses materiais para os clientes de uma maneira mais automatizada. Não foram logo de cara, né? Durante esse primeiro um ano antes de utilizar, o sistema basicamente, a taxa de churn ela não caiu. A taxa de churn ela começou a cair depois da implantação do Customer X.
porque foi a partir daí que eu comecei a ter acesso às informações, foi a partir daí que eu comecei a ter no meu painel um alerta de clientes que tinham um health score mais crítico, que exigiam atenção mais imediata, e durante o período anterior não conseguia baixar a taxa de churn. Eu nunca pego o telefone sem ter algo de valor para passar para o cliente. Quando nós começamos a implantar o Customer X, foi, se não me engano, no início de março. Em abril, ele começou a, de fato, rodar em produção. E em maio, foi onde eu consegui atingir minha primeira meta de redução de churn, que saiu de 10% para 7%. E o que eu tenho feito agora? Nesse mês agora de junho, a minha meta de churn era de terminar o mês em 6%. Só que essa meta ela estava muito agressiva. Então eu estou apostando nesse mês de junho em outra alternativa que é tentar compensar a receita perdida do churn na contratação de novos serviços. Então o Customer Success ele também tem que se integrar às outras equipes. Então o que eu fiz? Aqui na plataforma nós também vendemos um serviço de emissão de notas fiscais. Então, eu quero compensar o churn esse mês com a venda desse serviço. Solicitei ao marketing a produção de e-mail marketing, produção de artes para o Telegram, criamos vídeos e criamos mais outros materiais de divulgação, porque assim, dessa maneira, eu conseguiria divulgar um a um com alguns clientes, alguns que teriam maior potencial, e também para os demais que eu não consigo falar no 1 a 1, eles podem vir a contratar através dessa divulgação. Além desse trabalho, também formulei com o setor comercial um treinamento para novos clientes que estão entrando no treinamento pago, que eles poderiam contratar com um valor de ticket médio alto, porque mesmo que o volume de clientes contratados nesse serviço seja baixo, consigo trazer muita receita, né, de uma vez só para a empresa. E no mês passado, em abril que eu consegui, maio, que eu consegui bater essa meta de 7% de churn, foi um mês que, para bater essa meta, eu acabei focando muito em fazer ligação de cobrança para os clientes, porque tinha muita cliente inadimplente. Então, passei quase o mês inteiro cobrando e fiz pouquíssimas reuniões. Então, por isso que o Customer Success ele tem que sempre focar muito quais são as suas metas, como que ele vai medir elas, e baseado nisso ele vai montar quais são as estratégias para alcançar aquela determinada meta. Antes de contratar uma ferramenta ou qualquer coisa nesse sentido, faça planejamentos, entenda o seu cliente, entenda as dores e a partir daí procure as soluções para as mesmas. E olhe para o departamento de Customer Success e para suas estratégias não apenas pensando só na sua ferramenta de Customer Success. Pense na empresa como um todo, como cada um dos departamentos pode te ajudar e como você pode ajudar cada um deles.